Alô você da TV Parlamento Nordeste, meu abraço. Estamos chegando a partir de agora para mais um boletim de notícias e o melhor acompanhamento dos 9 estados, Câmara e Senado, senadores e deputados federais dos 9 estados do Nordeste aqui no Congresso Nacional. E é importante dizer, participe, mande para nós a sua sugestão pelo nosso e-mail, pelas nossas redes sociais, uma pergunta para o seu deputado, para o seu senador, coloque um tema para ser debatido aqui no programa junto à bancada do Nordeste, que nós teremos o maior prazer em atendê-lo através da TV Parlamento Nordeste, tá certo? Pode participar conosco, interagir e também acessar a nossa página, parlamentonordeste.com.br, que a gente tem diariamente a mais completa cobertura da bancada nordestina aqui no Congresso Nacional. Vamos aos destaques do programa de hoje, convocando a jornalista Fernanda Martinelli. Alô, Fernanda, é você. Olá, Napoleão. Olá a todos os internautas que estão nos acompanhando através das redes sociais e também do nosso site. No programa de hoje, você vai acompanhar a nossa conversa com a deputada pelo PPS do Maranhão, Elisiane Gama, que, entre outras funções aqui na Câmara, está à frente da comissão que trata do cancelamento das refinarias Prêmio 1 e 2. Também vamos falar de um projeto do deputado Cabo Sabino, do PR do Ceará, que beneficia os mototaxistas. E vamos conversar também com o deputado Benjamin Maranhão, do Solidariedade da Paraíba. Tudo isso você acompanha com a gente a partir de agora. Tá aí, portanto, a Fernanda Martinelli com os destaques dessa edição da TV Parlamento Nordeste, que a gente vai transformar em notícia para você. E vamos conversar agora com a deputada Elisiane Gama, do PPS do Maranhão. Ela que está no seu primeiro mandato na Câmara Federal, foi a mais votada no seu estado nas últimas eleições e está aí cumprindo um papel de acompanhamento, de fiscalização, principalmente na comissão que trata das refinarias Prêmios 1 e 2 aqui na Câmara Federal, que ela coordena, que ela comanda essa comissão. Vamos colocá-la no link. Primeiro que tudo, deputada, como é que foi o encontro com o diretor de abastecimento da Petrobras que esteve na comissão? Hoje nós tivemos uma reunião importante, infelizmente numa constatação que nós sempre tivemos, sem um projeto específico e sem a determinação de fato das refinarias Prêmio 1 e 2 no Maranhão e no Ceará saírem. Isso ficou muito claro hoje, inclusive, com as argumentações que foram passadas pelo diretor da Petrobras. O nosso entendimento é que nós precisamos ampliar esse debate, fazer inclusive as visitas, inclusive já agendadas, para ir no estado do Maranhão e no estado do Ceará, no dia 17 no Maranhão e na semana seguinte no estado do Ceará, e agora ouvirmos na semana que vem o ministro de Minas e Energia, porque nós já estamos passando para essa segunda fase. Nós estamos inclusive acompanhando uma ação popular movida no estado do Maranhão e outras, inclusive já no estado do Ceará, no sentido de cobrar a responsabilidade criminal, inclusive até com indenização para as famílias que foram gravemente afetadas com esse empreendimento. Nós tivemos remanejamento de famílias, nós tivemos empreendedores que fizeram investimento a partir dessa decisão que foi tomada pelo governo e que infelizmente acabou não indo para frente. A comissão está fazendo o seu papel e naturalmente nós teremos ao final um relatório conclusivo, que aí está de autoria do deputado Raimundo Gomes de Matos, que estará fazendo os encaminhamentos até para a justiça se for o caso, porque nós não podemos deixar de dar uma resposta à altura para o povo do Maranhão e do Ceará. Aliás, esse tema do cancelamento das refinarias afeta diretamente a questão também da economia dos 9 estados nordestinos, deputada. Exatamente. Nós tivemos, por exemplo, ali a possibilidade de investimento da ordem de 40 bilhões, 80 bi nos 2 estados, 25 mil empregos, então uma quantidade exorbitante, inclusive de jovens que iniciaram a sua formação e a sua capacitação técnica em cursos como, por exemplo, energia e gás, que era exatamente para estar trabalhando nessas 2 refinarias e que, na verdade, não aconteceu. Ao mesmo tempo, também, a população dos estados acabou se mobilizando para isso, Você vê que há toda uma mudança, inclusive, no perfil econômico dessas regiões nos 2 estados. Então, há um impacto econômico gigante e que isso realmente não pode ficar simplesmente assim. Se chegar e dizer, olha, nós não colocamos, não deu certo e acabou. É o que a gente está ouvindo a cada dia. Por isso nós vamos ter que utilizar um mecanismo judicial para poder cobrar responsabilidade legal sobre isso. Deputada Elisiane, sai um pouquinho desse tema de refinarias,
Maioridade penal é o tema do momento. Qual é a sua visão, qual é a sua opinião a respeito, deputada? Olha, eu sou contra a redução da maioridade penal porque eu entendo que não é dessa forma que nós vamos resolver o problema da violência no Brasil. Se você for ver, os jovens hoje nessa faixa etária que são cobertos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, eles são responsáveis por menos de 0,5% dos homicídios no Brasil. Então essa é uma falsa realidade que se passa de que o jovem ele é alguém que comete um crime e que ele não tem a sua punição. Ao contrário, nós temos hoje um Estatuto da Criança e do Adolescente que estabelece penas, ou melhor, que estabelece a internação, por exemplo, que é através da aplicação da medida socioeducativa, que é uma punição. Então, isso precisa estar muito claro, inclusive algumas com até 3 anos de internação. Se você fizer uma comparação desse jovem com o adulto, e aí analisando toda a progressão de pena, você vai ver que ele tem o mesmo tipo de punição. O que nós entendemos que precisa acontecer no Brasil é a aplicação correta do orçamento, é a aplicação correta da medida socioeducativa, é fazer com que os nossos jovens possam passar pelo processo de ressocialização, como prevê realmente a legislação brasileira. O que nós temos hoje é uma tentativa de apresentar para a população uma resposta imediata, mas que ao final não será imediata. Ao contrário, nós vamos agravar o problema, nós vamos aumentar a violência e nós vamos, sem sombra de dúvidas, aí trazer um problema que nós não vamos solucionar. O sistema carcerário hoje no Brasil é um sistema falido, não consegue responder à demanda que está aí. Nós vamos aumentar uma demanda sem ter efetivamente uma estrutura para promover a ressocialização. Deputada, tema muito polêmico também, a terceirização. Qual é a sua visão, qual é a sua opinião a respeito desse tema, deputada? Olha, primeiramente nós temos que entender que essa é uma casa do povo. A casa do povo precisa ser debatida pelo povo. A participação dos movimentos sociais nesta casa é extremamente fundamental. Debater um projeto desse que lida diretamente com 90 milhões de trabalhadores, né, do emprego formal hoje no Brasil e 12 milhões terceirizados não pode acontecer como está acontecendo nessa casa em regime de urgência. A gente precisaria aprofundar esse debate. Nós temos aí um problema grave no Brasil, histórico no Brasil, que é de violação de leis trabalhistas. Mesmo com uma lei hoje que nós temos, que tem um nível eu diria, de rigidez na aplicação dos direitos trabalhistas. Imagine só hoje nós flexibilizarmos, vai precarizar essas relações de trabalho hoje e isso se tornará um problema muito grave no Brasil. A gente não pode deixar simplesmente que as coisas aconteçam sem o devido debate. A terceirização, no meu entendimento, como está no projeto original, é séria, é grave, porque você não vai atender apenas a atividade de meio, você vai atender a atividade fim e isso vai, no meu entendimento, cercear com que o trabalhador possa ter direito às suas garantias. Nós temos, isso é muito claro em todo o Brasil, os trabalhadores que estão nas empresas terceirizadas, eles demoram anos para receber os seus direitos trabalhistas, vão para acordo e mais acordo, chegam no Poder Legislativo e nada se resolve. Agora você imagina isso sendo flexibilizado para todos, não é o problema realmente que nós vamos ter. O objetivo de tudo isso, no meu entendimento, é reduzir os direitos trabalhistas. No meu entendimento, o objetivo de tudo isso é do empresário na tentativa de diminuir a sua atenção para com o trabalhador, por exemplo, uma atenção voltada para a capacitação, uma atenção voltada para a profissionalização, para um olhar mais humanitário, é ver o trabalhador brasileiro a partir de uma coisa e não como um ser humano. Então, a gente entende que as emendas que estão sendo aprovadas, dentre elas uma do PPS, que faz uma definição muito mais específica, diminuindo as brechas legais para que isso possa acontecer, é um dos mecanismos, no meu entendimento, que vai reduzir, que vai minimizar o impacto desse projeto depois de aprovado. Eu espero que pelo menos o plenário possa estar acatando essas emendas para poder reduzir o impacto desse projeto, porque originalmente, infelizmente, é um projeto muito ruim. Deputada Elisiane Gama, muito obrigado por estar conosco também aqui na TV Parlamento Nordeste. Olha aí, o deputado do Partido da República do Ceará, o Cabo Sabino, está lançando um projeto aí interessante, principalmente para os mototaxistas em todo o país. A reportagem da TV Parlamento com a Fernanda Martinelli traz agora em detalhes para você. Veja. A profissão de entregador e motoboy no país vem crescendo cada vez mais. Em pequenas ou grandes cidades, esses profissionais estão sempre no trânsito brasileiro. Pensando nisso, muitos parlamentares vêm lutando em defesa desses profissionais.
O projeto de lei apresentado pelo deputado federal Cabo Sabino, do PR do Ceará, prevê isenções, assim como acontece com os taxistas, para aquisição de motos para os mototaxistas no país. O deputado conversou com a nossa reportagem sobre esse projeto. Sim, eu tenho muito prazer de falar sobre isso. Eu fui mototaxista, né? Mesmo como policial militar, não pode, mas a gente fazia um bico e o meu bico era fazer exatamente lá em cima de uma moto, fazer mototaxista na minha querida Fortaleza. Então conheço o sofrimento desses homens, inclusive mulheres hoje fazem esse trabalho de mototaxista, né, para sustentar a sua casa. É uma profissão honestíssima, digna de respeito. Apresentei hoje nessa casa um projeto de lei que vai tramitar e tenho fé em Deus e nos meus pares que iremos aprovar esse projeto, que isenta o mototaxista do IPI, né, para a compra da sua motocicleta, que é utilizada como objeto de trabalho na condução de passageiro no dia a dia neste Brasil inteiro. Assim também como a redução do IPI para os equipamentos como capacete, luvas, coletes que protegem o mototaxista, como joelheiras, como a questão do mata-cachorro, que nós chamamos tão conhecido, que protege ali a frente do mototaxista. Então, tudo isso. E vamos lutar e buscar junto aos governadores dos estados também a isenção do ICMS. Nada mais do que justo com que esses profissionais que transportam milhões de pessoas neste país possam ter, pelo menos, a equidade junto com os taxistas, que também fazem um trabalho brilhante e já conquistaram por lei a redução do IPI, então nada mais justo do que também um direito do mototaxista, e tenho por certo que nós vamos conseguir através desse projeto de lei. Muito interessante, né, essa proposta do deputado Cabo Sabino, até porque se já existem essas isenções para os taxistas, por que não existir também para os mototaxistas em todo o Brasil? Quem conversa conosco agora é o presidente da Comissão de Trabalho da Câmara Federal, ele é do Solidariedade da Paraíba, deputado Benjamin Maranhão. Vamos falar com ele da comissão e, claro, da sua atuação parlamentar aqui no Congresso Nacional. Colocando na tela. Primeiro, deputado, o senhor esteve recentemente na FUNASA, na presidência. Qual foi o tema ou quais foram os temas tratados? Essa semana eu estive na FUNASA tratando com o presidente Henrique Pires um problema que não é só do município de Coremas, mas de dezenas de municípios paraibanos. O município de Coremas tem o maior reservatório de água do estado da Paraíba. São as barras de Coremas e Mãe d'Água. E por uma contradição extrema, não tem nem saneamento básico dos seus esgotos, nem tampouco abastecimento de água tratada. A água que serve ao município é bruta. A questão do esgotamento sanitário, já foi feito um convênio com o governo do estado e a obra está para ser dada início. Todavia, existe um projeto aprovado da Prefeitura de Coremas para fazer a extração de tratamento da água e a sua distribuição. Um projeto grande de 10 milhões de reais que nós fomos pedir ao presidente da FUNASA que agilize a liberação desses recursos para se resolver um problema de um município que mata a sede de outras dezenas de municípios paraibanos. Tema do debate do momento, eu conversava isso há pouco com a deputada Elisiane Gama, terceirização. Qual é a sua opinião a respeito, deputado? Veja bem, nós conseguimos melhorar o projeto da terceirização, daquilo que foi proposto no ano de 2004 até o texto que foi aprovado, com nossas emendas, com nossa discussão, e que ainda vai ser objeto de alguns destaques de bancada na próxima terça-feira. O que nós vemos com a necessidade do projeto da terceirização? Primeiro, regulamentar um setor da economia que já emprega 12 milhões de brasileiros. É uma força de trabalho gigantesca. Algumas cidades, como o caso de Petrolina, praticamente 100% da mão de obra que trabalha na atividade de irrigação está ligada a empresas terceirizadas. É um fato que eu não conhecia isso a fundo, mas grande parte dos trabalhadores, grande parte dos transportadores dessa agroindústria irrigada em Petrolina é terceirizada. Setores como telemarketing, setores como correspondente bancário, que se for seguir a súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, simplesmente seriam fechados todos os correspondentes bancários do Brasil. Imagina o prejuízo que isso iria causar. Então existe uma súmula do Superior Tribunal do Trabalho que é totalmente desconectada da realidade brasileira. Hoje já existe terceirizado em todos os setores, desde a construção civil, a indústria têxtil, a indústria automobilística,
Os serviços, de forma geral, hoje em dia são prestados através de empresas terceirizadas e esses empregados não tinham qualquer proteção. E agora vão ter. Na verdade, nós conseguimos avançar muito. E avançamos em que isso, Napoleão? Primeiro, na responsabilidade em relação à empresa que terceiriza o serviço e o tomador de serviço, que passou a ser solidário, ou seja, a empresa também tem responsabilidade em relação aos débitos trabalhistas, aos débitos previdenciários desses empregados terceirizados. O direito desse empregado, que antes de aprovação desse projeto de lei, o trabalhador terceirizado sequer tinha direito ao atendimento médico ou a comer no restaurante da empresa. E agora os seus direitos serão iguais. A questão sindical, que é importantíssima, porque sem sindicatos fortes nós não temos como ter progressão de salários e reajustes. O que é que nós votamos? Nós votamos que o trabalhador estaria vinculado ao sindicato da atividade econômica. Ou seja, o trabalhador terceirizado de uma companhia aérea estará vinculado ao sindicato dos aeronautas. O trabalhador vinculado a uma indústria metalúrgica, dos metalúrgicos. E assim vai. Nós fizemos foi unificar, através de nossas emendas, e o trabalho que foi feito pelo Solidariedade, o relator era do partido e todos os deputados trabalharam muito nisso. Nós unificamos a situação do trabalhador terceirizado com aquele empregado direto da empresa. Então, o que aconteceu, na verdade, foi um grande avanço e que vai ser visto isso não só na proteção do trabalhador brasileiro, bem como no aumento do número de empregos, porque nós vamos dar uma dinâmica nova às empresas. Nós vamos permitir que algo que já existe e que é de conhecimento de todos, você vê na indústria da construção civil, hoje nós temos empresas especializadas na fundação dos prédios, outras especializadas em estrutura, outras especializadas em acabamento, instalação hidráulica e elétrica e por assim vai. Isso existe já, está funcionando na construção civil. O que nós vamos fazer é adequar a legislação à realidade atual. A lei tem que andar de acordo com o avanço da sociedade. Deputado Benjamin, uma comissão tão importante como essa, como é que é o cronograma para os próximos dias em nível de trabalho? Então, para a semana nós vamos ter temas relevantes. Existe uma série de requerimentos pedindo informações a ministro, pedindo audiência pública, convocando, inclusive, o ministro do Planejamento para tratar da questão da crise econômica e do desemprego, e alguns projetos que eu considero relevantes para o Brasil. Um deles é do deputado Danilo Forte, que nós estamos fazendo tudo para aprovar rapidamente, que vai permitir que os chamados recursos das transferências voluntárias, que são emendas parlamentares de programa de governo, que os municípios possam usar parte desse recurso para projetos, o que hoje é vedado. O que acontece muitas vezes? O município não tem condição de fazer um grande projeto, seja de abastecimento d'água, seja de pavimentação, esgotamento sanitário, e não consegue se habilitar nos programas do governo federal. Com esse projeto que nós vamos aprovar, nós vamos permitir que as emendas parlamentares e outros programas destinem recursos para que seja feito os projetos técnicos. Até uma questão que foi colocada, principalmente em relação até essas denúncias dessa Operação Lava Jato, era a precariedade dos próprios projetos feitos pela administração pública. O projeto tem que ser bem feito para que a obra seja executada de forma eficiente com menos recursos. Outro projeto bastante interessante é a destinação dos chamados bens perecíveis que são apreendidos em operações. Ocorre muitas vezes de uma grande quantidade de bens perecíveis, de imóveis, de equipamentos ser apreendido e isso ficar jogado ao relento, ou se deteriorando completamente, no caso do bem que é perecível, ou se estragando. Existe um projeto em tramitação, que nós iremos fazer tudo para aprová-lo, que vai permitir que esses bens sejam destinados a entidades filantrópicas devidamente certificadas, que possam fazer uso do que for perecível e aqueles móveis, aqueles equipamentos, ficar como depositário até que se chegue a uma decisão final. Eu acredito que é uma medida extremamente justa. Além disso, está em pauta uma série de projetos que tratam da anistia a servidores públicos que estiveram participando de movimentos grevistas e que foram prejudicados no passado, entre outros projetos. Está aí, portanto, o deputado Benjamin Maranhão conversando conosco aqui na TV Parlamento Nordeste. E com ele, a gente chega ao final desta edição de notícias para você.
Agradecendo pelo carinho, pela sintonia, estamos sempre com você, levando a melhor informação. Eu vou embora e não esqueça, é possível subir na vida falando a verdade. Só o poder de Deus é grande e é pelos humildes que ele é honrado. Permaneça aqui, parlamentonordeste.com.br.